Qual é essa essência da Pamela? É uma leitora que preza por espiritualidade, por autoconhecimento. Eu sou uma grande defensora da bandeirinha do autoconhecimento. Quando eu li o livro, foi tipo, uou, juntaram as peças, assim, porque sucesso não é essa fórmula que nos ensinaram, não. Sim. Olha para o seu tempo com mais preciosidade, né? De fato, não desperdice a sua vida desalinhada ao seu dom. Olá, mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso 5º episódio do podcast Gestão na Prática. Estamos aqui com o nosso co-host, Andrew Brito, por favor. Obrigado, Luiz, por mais um convite, mais uma vez aqui dividindo essa mesa, que sempre a gente aprende bastante, cara, e a gente sai renovado, trocando experiência com outros empresários da região, outros gestores. Então, te agradeço mais uma vez esse convite e vamos para cima, para mais um episódio. Show, legal. Estamos aí também com uma convidada super especial, com a Pamela Dacchini. Vou passar a palavra para ela se apresentar também. Pamela. Olha, meninos, obrigada pelo convite. A prévia já foi muito enriquecedora, né? Então, tenho certeza que o podcast vai ser muito contributivo para todos nós, para quem está escutando também. Eu sou a Pamela da Dacchini. A Dacchini, ela é responsável por transformar lares, ambientes corporativos, empreendimentos no melhor lugar do mundo, através da elegância, da beleza e principalmente produzindo bem-estar. Perfeito, perfeito. E me apresentando também, sou Luiz Melo, fundador da Singular Consultoria. Sou o do short desse podcast. Antes de começar, agradecer aos nossos patrocinadores, Terra Santa, Brindes Corporativos, que foi responsável por fazer essa caneca maravilhosa que a gente usa aqui em todos os nossos podcasts. Hoje vai ser um podcast diferente, né? Um podcast que a gente vai tratar sobre um livro aqui do Almanac de Naval Ravikant. E é um livro muito legal, um livro que já foi lido por nós três e a gente percebeu que era um ponto em comum e que trouxe muitos insights legais para os nossos negócios. E falando rapidamente sobre o livro, né? Esse livro que se tornou uma enciclopédia para vários empreendedores. E é um livro que foi escrito pelo Eric Jorgensen, né? Que é um autor que ele compilou vários tweets, entrevistas, podcasts do Naval e tornou isso um livro. Então não é um livro que ele conta uma história, é um livro que ele traz muito mais princípios, muito mais frases. E Luiz, quem é o Naval? O Naval é um indiano que emigrou para os Estados Unidos ainda criança e foi investidor de várias startups, né, incluindo Uber, Twitter, e se tornou ali uma das grandes referências no Vale do Silício. Pamela, sempre que a gente está com um convidado aqui, a gente tem uma pergunta que é padrão. Quando a gente fala a palavra gestão, o que vem na sua mente, na sua cabeça? Eu poderia te responder de outra forma há 5 anos atrás, de outra há 3, hoje outra. Mas para mim a gestão é essa adaptação que a gente precisa fazer constantemente na nossa forma de pensar, na nossa forma de organizar, na nossa forma de administrar, né? Então, tudo vem mudando muito e não adianta. A estratégia adaptativa o tempo todo para mim, sabe? Estratégia adaptativa. Porque a gestão, ela, de fato, ela está muito relacionada a pessoas, né? E quanto mais a gente se conhece, mais a gente tem essa clareza do nosso ser, mais a gente conhece o outro. E aí, para mim, isso potencializa a gestão. E aí você toca em princípios onde você realmente constrói ali uma rede de colaboradores leais, comprometidos e processos muito bem organizados. E pessoas e processos é resultado. Não adianta, né? Então, assim, para mim, a gestão, ela é, de fato, a materialização de eu perceber, entender aquele ser humano, usar as ferramentas necessárias para que ele possa ser orientado e conduzido para que, de fato, tenhamos o resultado esperado. Legal, bacana. E já partindo para o nosso assunto, né? Como eu comentei, esse livro não é um livro ali de vários capítulos, com uma historinha em cada capítulo, é um livro muito mais de princípios do Naval, desse empreendedor indiano. E partindo já para o primeiro princípio, que é um que ele fala bem ali no início do livro, que ele comenta sobre não criativos. Desculpa, ele fala sobre criativos, não apenas vender seu tempo.
né? E é um princípio que eu sou empreendedor da área de serviços. E na área de serviços a gente faz muito disso, né? A gente vende muito nosso tempo ali para entregar valor para os nossos clientes. E foi um princípio que ficou muito na minha cabeça. Fiquei pensando, como que eu posso trabalhar o meu modelo de negócio? Como que eu posso trabalhar a minha empresa para deixar de ser menos uma venda de tempo e passar a ser muito mais uma venda de algum outro produto. E no livro ele até cita, né, que toda empresa ela tem que desenvolver, tem que ter escala. E uma das formas de ter escala é você ter tecnologia ou você ter mídia. E foi o primeiro autor que pelo menos eu li. Vocês também leem muito livro, não sei se você já conhecia esse conceito, que ele fala sobre mídia como um ativo, né? Tecnologia, desde de Cole já falava muito disso, né? Toda empresa precisa ter ali, em algum momento, como ativo tecnologia, porque isso vai dar eficiência, vai dar padrão, isso vai dar escala no negócio. Mas ele é o primeiro autor que eu vejo de trazer também mídia como ativo, né? Então você tem um podcast como esse que a gente está fazendo agora, ter um canal do YouTube, ter cursos gravados. E isso me fez refletir muito também sobre o meu negócio, né? Como que no médio e longo prazo eu consigo transformar a consultoria para um modelo de negócio que não seja só a entrega do tempo dos nossos consultores, mas também a gente tenha uma tecnologia, uma mídia proprietária e a gente deixe de ser só uma venda de tempo. Luiz, pegando um gancho, aproveitando também para Pamela, a gente vive um momento hoje de que nós todos somos creators, né? A gente somos criadores de conteúdo. Perfeito. Mesmo que a gente tenha a nossa vida da PF ali, da pessoa física, mas também a gente tem um CNPJ, uma pessoa jurídica, e a gente não tem uma vida individual para cada um. Ela é unipessoal, né? Ou seja, em especial quem é empreendedor, como você que puxa a empresa, fundador, você também, Pamela, a gente acaba tendo que saber gerenciar, né, a nossa vida pessoal e profissional e como ela se relaciona com os negócios. E aí eu penso também nessa questão da mídia como uma das melhores oportunidades de você expandir seu negócio. Você pode criar relacionamento, você pode divulgar sua marca, você pode criar sua cultura. Exemplo, quando a gente mostra o nosso dia a dia de trabalho, a gente está fazendo uma pequena representação de como é a nossa cultura. E ali alguém pode identificar que aquela cultura faz sentido para ela. E a pessoa bater na tua porta, eu quero trabalhar contigo, eu quero fazer negócio. E aí, aproveitando que eu estava falando com a Pamela antes aqui do início do podcast, sobre essa questão de cultura e de como nós somos os guardiões dela. E uma das maneiras que você consegue hoje distribuir e fortalecer essa cultura é através da mídia. As redes sociais, que elas estão aí para coisas muito boas. Tem coisa ruim? Claro, a gente sabe disso. Enfim, a gente não vai falar aqui de coisa ruim porque é perda de tempo. A gente está falando de tempo também. Bora falar de coisa boa, né? Então, tá aproveitando, Pamela, como tu enxerga usar esse poder da mídia, né? Que o Naval coloca aí, que também gera um ativo, para desenvolver os seus negócios. Como você desenvolve a sua imagem, como você desenvolve a imagem do seu negócio, da sua marca pessoal e empresarial, e como você enxerga que um empresário, um empreendedor, poderia usar a mídia a seu favor. Andrei, a Daqui foi precursora nisso, né? Em Belém. Eu sempre fui muito conectada, principalmente com a ferramenta do Instagram. Ali, para mim, comunica muito, tanto valores, mas também quanto a proposta do que a Daqui realmente acredita, né? Que é levar esse belo. Então, assim, eu sempre fui aqui, gravava mesmo muito improvisado. Eu sempre fui aqui na montagem e filmava a montagem. Eu sempre fui aqui, os clientes estavam lá na mesa de negociação e eu aproveitava aquela oportunidade. No começo, a gente sabe que o começo é mais desafiador. Então, às vezes, eu recebia 2 clientes na loja na semana. E eu guardava aquilo e ficava multiplicando depois. Vou entrar com o princípio dos juros compostos, que é o segundo que você já vai comentando. E ficava multiplicando porque eu sabia que a internet ela ia ser também uma força potencializadora do meu negócio. Você começou quando? Oficialmente a Daqui nasce 1º de junho de 2020. Mas antes eu já era uma franqueada. Trabalhei 1 ano e meio como franquia. Daqui vem do idioma tibetano, que significa uma energia feminina que leva a luz para as pessoas. A gente acredita que empresas com propósito fazem toda a diferença e o servir é diferenciado. Não tem, né? Então a Daqui é uma empresa com propósito. Então, assim, para mim, sempre foi uma ferramenta de trabalho e de ganhos monetários também. Muitos potenciais clientes chegam pelo Instagram.
Uhum. Muitos potenciais clientes já apreciam, já passeiam pelo que a gente faz Legal. através do Instagram e já chega. E a partir daí também eu comecei a ir para desdobrar isso, para gerar conteúdos, falar sobre a nossa forma de gestão, mostrar nossos bastidores, os erros e acertos, como a gente constrói, os livros, né, os nossos parceiros e tudo. Aí eu vi que, de uma forma muito legal, isso inspirou o mercado e eu fui vendo e passeando que outras lojas também foram trilhando esse caminho, porque é um caminho importante também para o nosso potencial cliente e também para o mercado, né? Então, sim, de fato, é uma das formas que eu acredito também quando a gente fala. É um outro ponto, né, de escalar o negócio. Um dos braços da Daqui também já são infoprodutos que estão sendo criados. Legal. Bacana, Sim, legal. já são tanto Pamela Daqui, na verdade. Que você tem a marca já, né? Eu me chamo Pamela Almeida, mas todo mundo acha Pois que é. Daqui é o meu sobrenome. Eu pensei também. Inclusive, eu achava. Eu também. Descobri agora que eu cometi uma gafe sem querer. Essa gafe é maravilhosa. Eu sou uma Daqui, né? Então, assim, pra mim, legal. eu sou a representação do que é uma Daqui, andarilhas Uhum. do céu, levando a luz para as pessoas através do belo, né? Então, eu sou uma Pamela Daqui, realmente. E a palavra, ela tem muito poder, né? Eu vou Tem. fazer só um parênteses, eu acredito muito na Kabbalah, né? Eu já fiz alguns exercícios de Kabbalah, de questão de trazer palavras para o dia a dia, de citá-las, enfim, né? Cada religião tem a sua forma também, mas como está nos livros ali, até da Bíblia, né? No início tudo era o verbo e etc. Então a palavra, ela traz um grande significado e também ela nos constrói um arquétipo, né? Que está ali conosco. Então, você associando o seu nome a essa palavra, né, tem todo um conjunto social, energético e de propósito que, primeiro, tem que ter significado para você, porque não adianta, né? Quando a gente cria a marca de uma empresa, o maior significado, eu digo que nem é para o cliente, mas é para você, empreendedor. Sim. Porque eu já vou fazer uma pergunta aqui para o Luiz, hoje eu estou perguntador. Então, aproveitando, os princípios do Naval trazem muitas perguntas e reflexões. Então, você associa o seu nome com a palavra, né? E isso gera um propósito para você, que pilar de cultura é propósito. Então começa naquele significado do nome da empresa. Se você não tiver um grande porquê, não adianta todos esses comos, né? Perfeito. Nietzsche, um filósofo alemão, ele falava, tinha uma frase ali muito legal que é o seguinte, ele falava: se você tem um grande porquê, você aguenta todos os comos. Então começa no nome, na palavra, né? Faz sentido para vocês? Sim. Total. E é isso mesmo. E acho que, linkando a tua pergunta, mostrar essa essência, né, o significado do nome na Daqui, usar essa ferramenta de tecnologia, que pra gente é o Instagram muito forte, mostrar os bastidores da cultura, dos valores, do que a gente acredita, nós projetamos com alma. Não é de qualquer jeito, né? Então, e isso também tem que reverberar na figura pessoa física, Verdade. né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de espiritualidade, eu medito, para mim faz muito sentido todos os princípios que o Naval traz de sucesso, né? Sucesso não é essa fórmula que nos ensinaram, não. E foi bem transformador ler e consolador também ler, porque de fato a gente foi educado de uma maneira errada sobre o que é de fato sucesso. Então, assim, realmente eu preciso representar e reverberar o que eu acredito. Para mim, só faz sentido se a minha essência estiver alinhada para eu poder divulgar essa essência. Qual é essa essência da Pamela? É uma leitora que preza por espiritualidade, por autoconhecimento. Eu sou uma grande defensora da bandeirinha do autoconhecimento, né? Então, da meditação e tudo, da beleza interna reverberando a beleza externa, né? Fugindo da vaidade, do ego, né? Da ostentação. A beleza, principalmente a beleza que eu vendo, não é a beleza da ostentação. É a sua assinatura, né, materializada naquele espaço. O sofisticado, que é esse belo, né? Pensando um pouco no seu negócio, ele justamente é diferente dessa questão do ego exacerbado. Sim. Né? Você pode ter um ambiente aconchegante, que tenha a sua assinatura, né? Bem legal como você falou, que você não precisa estar banhado em ouro, digamos assim, né? Então, acho que desse princípio também, criativos, né? Não apenas venda seu tempo, mas ele conecta com outro que a gente tem aqui de vários, né? Para falar hoje, mas construa riqueza, não, na verdade construa riqueza também, e essa riqueza, ela não é apenas
financeira, Sim. né? Ela tem outros campos da vida, o campo físico, social, intelectual e espiritual. Perfeito. E existe abrindo aqui uma conversa nossa também mais abrangente, de que o que é casa e o que é lar. Eu sempre conversei isso com a minha noiva, né? Que a gente ia construir um lar. Lá ele tem uma outra semântica, ele tem uma riqueza ali, que não é a cobertura, ou se tem piscina, se tem tudo isso, que é legal ter, não vou dizer, cara, é bacana você ter infraestrutura de qualidade. Mas um lar, ele tem um significado de família, de boas memórias, memórias afetivas, de domingos, sábados, ou acordar num feriado e você tomar um bom café da manhã, ter seus filhos, seu pet, etc. Então, quando a gente conecta com um dos princípios que a gente vai falar aqui, que é de riqueza, a riqueza ela não é unicamente material. Sim. A gente sabe que a gente tem conta para pagar, que a gente tem aí que se sustentar, a gente vive no mundo capitalista, ninguém está deixando de falar isso aqui. Mas a gente não deve enxergar o dinheiro como um fim, essa riqueza, mas como um meio para a gente alcançar outras dimensões, né, de solidificação da nossa vida, que conecta com a proposta também do negócio, né, que você desenvolve e oferece, né, que é a construção de lá e não apenas casas. Porque casa por casa, a gente pode comprar uma casa de 10 milhões, mas não ter amor lá dentro, né? O que vocês acham dessa ideia? E já partindo para outro princípio, né? Fechando esse da mídia, ele fala muito, né? Que tem uma frase que a Pamela destacou aqui: a verdadeira riqueza é o extraordinário. Né? Então ele fala muito sobre isso, né? Então não só o dinheiro, mas também você tem que ter essa busca além do dinheiro. Eu concordo muito com ele. Foi algo que eu pensei muito, refleti muito e também busquei ali trazer para minha vida outros fatores que não fosse só, de fato, ali o negócio. Eu acho que esse casamento do que ele traz ali no início do livro, né, sobre você procurar negócios com mais escalas, estruturar um modelo, trabalhar um outro princípio também dele, né, que ele diz que tudo na vida são juros compostos. Então isso vai te permitir você ter ali uma renda e ter mais tempo para estar dedicando para outras partes da sua vida, né? É isso. É. E você quer comentar uma coisa? Sim, assim, o livro do Naval, eu sempre, assim, sempre me conectei muito com todas essas vertentes: gestão, espiritualidade, a humanização e tudo e tal. E aí eu buscava várias referências, fiz mentoria no MIT, Legal. li muitos artigos sobre felicidade no ambiente dos negócios de Harvard, fui para congressos em Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, mas assim, tudo muito separado, as pecinhas do quebra-cabeça muito separadas. Quando eu li o livro, foi tipo, uou, juntaram as peças, assim, porque de fato ele traz o real significado de uma vida de verdade, né? E um princípio que ressoou muito em mim e que eu já praticava intuitivamente, né, é o dos juros compostos. Para mim, as melhores relações são as duradouras, né? Eu tenho amizades de 25 anos e não são perfeitas, essas relações não são perfeitas, elas têm seus desafios, né? Mas a forma como essa troca existe, né? Esses desafios sendo trocados através de respeito, né, de uma conversa respeitosa. E quando ele traz essa questão dos juros compostos, porque tudo na vida são juros compostos, gente, foi assim, abriu uma página que iluminou tanto na vida financeira, de fato, só que as pessoas acham que os juros compostos é só também na questão do dinheiro. Sim, é muito importante. Mas os juros compostos, ele vem também nessa questão do plantio, de esperar o plantio, esperar o tempo da colheita. Hoje se trabalha muito no imediatismo. E os juros compostos e o retorno disso, ele não vem no imediatismo, né? Ele vem realmente nesse tempo que é necessário para você dedicar a esse plantio, assim como as relações, né, pessoais, assim como os nossos relacionamentos amorosos ou com amigos, assim como parceiros de negócio. Quando a gente para avaliar,
essa trajetória de anos que a gente constrói com essas pessoas, olha essa relação madura e maravilhosa que é hoje, percorrida por anos, assim como as nossas empresas, os nossos negócios, né? Então, essa relação dos juros compostos, ela serve também para a produção de riqueza do dinheiro, que é a gente sempre pensar, e ele traz muito isso no livro, tenha um padrão de vida menor do que você pode, fique mais confortável financeiramente, pegue esse dinheiro, reinvista, tente de alguma forma escalar o seu negócio, né? Eu acredito muito em ecossistema de negócios, abri para vocês um segredo que a Daqui é um ecossistema de negócios, esse ano se materializa muito isso. Então, potencialize isso, faça com que esse dinheiro renda para você dormindo, mas não é só o dinheiro, faça com que essas relações frutifiquem cada vez mais com o tempo, faça com que a sua empresa amadureça e solidifique cada vez mais com o tempo. Então, esse princípio dele, para mim, de fato, trouxe muita lucidez para as minhas intuições, sabe? Legal. Uma coisa também que ele traz nesse princípio é para tirar esse conceito só da matemática, né? Trazer para a vida, para o relacionamento. Uma coisa bem que a gente faz muito lá na Singular. No mercado de consultoria é muito comum a gente receber propostas de indicar determinado serviço, indicar determinada tecnologia e receber uma comissão por isso. E eu sempre não me sentia bem, né? Por ficar numa situação de conflito de interesse. A solução muitas vezes é boa, o serviço é excelente, mas se eu indicar para o meu cliente estar recebendo uma comissão, não vou me sentir bem com aquilo. E aí eu preferia dizer que não para a comissão, mas naquele momento que eu dizia que não, deixar o dinheiro na mesa. Porque também aquilo ali muitas vezes não servistia de desconto para o meu cliente. Sim. E aí, vendo outros modelos de negócio, começou a se popularizar a questão do cashback. Eu disse, cara, acho que eu posso usar isso aqui nessa situação, na qual eu já digo com o meu cliente, olha, genial. Eu tenho aqui um fornecedor de serviço que presta serviço excelente, uma tecnologia muito Já boa. está pré-validado que por eu mim. acredito, tá pré-validado, já usei isso aqui, eu acredito que vai fazer sentido para ti, e ele me dá uma comissão, que eu não vou ficar, vou devolver em desconto no teu contrato. Faz sentido para ti. Então, o cliente... do ganha-ganha. Genial. E aí, a perfeito. confiança com o cliente, porque quando eu indicava antes o serviço, o cliente ia ficar na cabeça dele. Será que o Luiz está ganhando alguma coisa? Hoje ele já tira a dúvida. Eu tô ganhando e vou te devolver, e acabou. Se tu quiser fechar, beleza. Se não quiser fechar, beleza também, não tem nada. E eu entendi, cara, é melhor eu abrir mão desse ganho no curto prazo, imediato, e construir uma relação de confiança com o cliente, porque consultoria é muito disso. Relação de confiança com o cliente, né? Tem até aquele livro que a gente estava conversando naquele dia, né? O Conselheiro Confiável. Sim. Que é um livro... todo sócio da McKinsey tem que ler esse livro. Tô lendo esse livro, é massa. E da consultoria mais importante, acho que o ativo mais importante que a confiança. E quando eu bati o olho nesse conceito, fiquei pensando muito nisso, cara. O quanto que a gente realmente tem que levar essa lógica, né? Que é bíblica também, da semeadura, né? De você plantar muito, abrir mão de ganhos curtos prazos, para colher ganhos muito maiores no médio e no longo prazo. E eu acho que isso é cliente, é relacionamento, as tuas finanças saúde, pessoais. Gente, ele bate muito nessa tecla da saúde, né? Que realmente a gente colhe esses frutos também a longo prazo, quando a gente cuida da nossa saúde física, mental, emocional. Então, é em tudo, né? Você percebe que realmente esses ganhos, eles acontecem com o tempo mesmo. Que não adianta você ter 10 milhões lá investidos e você tem que gastar 9 pagando UTI aérea para você fazer um tratamento e em São Paulo, outra cidade, porque você não teve uma saúde de qualidade, você não pensou na longevidade, você, enfim, não cuidou do bem mais precioso material que é o seu corpo, né? Eu tenho uma escala assim minha de pensar que até mudei ela agora. Primeiro é fé. Antes eu falava fé por último, como um todo, mas na verdade eu tenho hoje muita fé, porque me alimenta no espiritual e naturalmente vem para o corpo. Na segunda, saúde, que sem saúde você não protege os seus, você não provém para os seus. Na sequência, família, depois trabalho. A minha escala 10 anos atrás era trabalho, e eu não tinha essa ordem aqui, nem pensava em saúde, espiritualidade e muito menos até mesmo questão familiar, porque eu falava, eu tenho que fazer agora acontecer, se eu não fizer agora, o momento não é esse, eu não vou ter outro, na verdade. E com o tempo e com a maturidade, nós todos aqui também temos que ter quilometragem, né, de vida, a gente vai ressignificando. Então o livro do Naval, ele traz essas lições que se você puder absorver o quanto antes, vai te poupar muita coisa lá na frente, né? Nós aqui já temos uma idade, somos novos ainda, né? Muita coisa pela frente, mas a gente já errou muito, né? Para poder estar
ressignificando e tentando acertar um pouco mais. Então a vida, o qual a gente tem um mundo muito competitivo, isso é citado em alguns princípios dele também, que é não olhar a competitividade, só eu ganho e você perde. Não, a gente tem que olhar a vida de uma forma de ganha-ganha. E Perfeito. também existem dimensões da vida em que a gente deve sim priorizá-las. E elas vão nos ajudar a ter uma vida de qualidade muito mais à frente. É quando a gente vai querer ter essa vida também, né? Com o nosso ente querido, seja o cônjuge, filhos e etc. Então, eu vou pular aqui para o outro princípio, que é o que eu iria comentar, que é busque riqueza, não dinheiro ou status. Primeiro que a gente tem que desconfigurar a riqueza, como é vendido aí na internet às vezes, ou no mundo, que é você ter dinheiro, tá com Porsche, morar na cobertura e tudo. Gente, é bom ter qualidade de vida, é bom ter bem material, eu sei que é legal, mas a riqueza que ele quer falar aqui não é unicamente essa. O cara é multibilionário e ele tem tempo para família, meditar, para correr, para andar correr 10 quilômetros ali, etc. Coisas que não se paga. Você simplesmente só tem que priorizar. E aí eu li uma história esses dias no livro do Tim Ferriss chamado Work for Hours by Ricky, que é aquele livro Trabalho 4 horas por semana, que, Aham. cara, foi a lição do Excelente. livro. Vou contar aqui rapidinho, meio que cortando toda a história. Era um executivo, isso é um caso real, de um grande banco de investimento americano. Aqueles caras de Wall Street, etc. E por acaso ele estava na costa do México tirando uma semana de férias. E aí ele encontra um pescador. Esse pescador tá chegando ali, ele conversa, e aí, você faz o quê? Ah, sou pescador, vou agora pra casa e vou ficar com a minha esposa e depois eu vou, enfim, aproveitar a tarde. E aquele executivo olha aquela história e fala, caramba, mas você tá desperdiçando seu tempo. Só que aí o executivo fala com ele, se você decidir trabalhar mais, você vai construir uma fábrica, vai vender isso, vai pegar um investidor e daqui a 25 anos você vai poder, com a mesma, tá desfrutando dessa qualidade de vida. Aí o pescador fala pra ele, pois é, daqui a 25 anos, mas agora eu consigo fazer isso hoje. O que eu quero dizer assim? Curtei muito a história. O modo tradicional do executivo é dizer: trabalhe muito, contrate gente, monte uma indústria, venda para o mundo todo, se torne milionário e no final da sua vida você vai querer ter uma casa para estar descansando com a sua esposa, vendo o pôr do sol. Ele teria que passar 25 anos da vida dele lutando muito atrás só de Uhum. dinheiro, para algo que é muito simples de ele ter e que ele já tem lá. E aí o pescador dá essa lição para ele, ele pensa assim: caramba, é o que eu tô fazendo na minha vida nos últimos 30 a 40 anos. Pensando em crescer demais, para no final ter simplesmente uma casa na beira da praia para estar com a minha família. Né? Então, essa lição que eu resumi aqui dessa história, que riqueza você busca além da financeira, que também a financeira não deve ser a única riqueza, ela é ali complementar. E muitas vezes é a riqueza de tempo. É riqueza de tempo de qualidade com quem você ama, com quem você gosta de estar, enfim. É a possibilidade de escolher um livro para você ler, a possibilidade de você ir num café 5 da tarde e ter um encontro com seus amigos ali, ficar até às 6 à vontade. É a possibilidade de você fazer uma viagem no final de semana e estar com a cabeça tranquila, focando ali em quem você ama, quem está com você, né? Então, a vida ela vai nos ensinar no decorrer do tempo que essa é a real riqueza. E por muitas vezes a gente não enxerga. Para fechar esse princípio, tem um estudo de Harvard também que um pesquisador visitou um conjunto de pacientes ali em estado terminal e fez a seguinte pergunta para eles: o que é que você se arrepende na sua vida? Qual é o seu maior arrependimento? E esses pacientes responderam, um grupo respondia: me arrependo muito de há 20, 30 anos atrás não ter levado meu filho no colégio, não ter passado mais natais em casa, não ter passado finais de semana e férias. E eles estavam ali acelerando o princípio, enfim, a final da vida deles, né? Estavam cada vez mais debilitados, etc. E depressivos. Por um outro grupo que ali respondeu diferente, que estava levando aquele caminho final numa boa, digamos assim, tranquilo, eu vou partir dessa vida, mas eu fiz tudo o que eu queria. Eles responderam basicamente que eles tinham tido tempo de qualidade com a família, Perfeito. tinham aproveitado os filhos, tinham viajado, tirado férias, e estavam ali terminando aquele ciclo material de uma forma positiva e sem arrependimento. Então, eles estavam preparados para a transição. E aí isso liga também com esse princípio de riqueza, né? Porque quando a gente chegar lá na frente, nos 60, 70, 80 anos, a gente tentar olhar para trás e falar, pô, eu poderia ter feito diferente. Meu amigo, a flecha do tempo, ela segue uma direção, ela já passou, a gente não consegue voltar, né? E aqui a gente vem a incentivar a nossa audiência a pensar sobre isso, indicando esse livro também, né, do Naval, que traz muito essas reflexões. E ele linka muito com a palavra presença, né?
estado de presença, esteja no hoje, presente, aprecie a abundância e a prosperidade que você já tem, um lar, né, comida na mesa, saúde, uma família amorosa. Então a gente foi educado a entender que o sucesso era só uma produção de dinheiro em que eu desvalorizava todos os outros valores principais da vida, como presença com a minha família, como estado de presença e cultivo comigo, como realmente apreciar os bons momentos, viajar, sair no meio da tarde, tomar um café e fazer uma troca contributiva. Então a gente foi educado que o sucesso é uma máquina avassaladora que sai atropelando tudo para você só focar em dinheiro. E o Naval traz justamente o contrário. Opa, eu sou muito bem sucedido financeiramente, porque senão poderiam levantar a bandeira. É muito fácil ele falar sobre princípios espirituais, mas ele não produz riqueza monetária. Não. Ele é um dos maiores investidores do Vale do Silício, então ele é muito bem sucedido financeiramente, mas aí ele traz todas as outras bases importantes para uma vida bem sucedida, como saúde, espiritualidade, cuidar das emoções e principalmente estar em estado de presença, aproveitar e sentir o hoje. Só complementando o que a Pamela falou agora por último, né? E também que o Andrew comentou. Então, assim, não é que não é nem o autor, né? O empreendedor na qual o autor se baseou, que é o Naval, que ele seja contra o dinheiro, que ele seja hippie ou de esquerda, Hippie, ou seja, anticapitalismo, não é aham. nada disso. É um cara que é multibilionário, ganhou muito dinheiro Perfeito. investindo em várias empresas que hoje são referência em vários setores, como Uber, Twitter e várias outras startups americanas. Mas o que ele critica, né, a bandeira que ele levanta é o modo como muita gente busca essa riqueza, né? E como é muitas vezes vendido na mídia, que é fazer isso a qualquer preço, fazer isso a qualquer custo. Então, ele diz muito, cara, você tem que realmente ter o dinheiro, é importante, ele não em momento algum critica isso, mas ele diz que a maneira como você faz que deve ser diferente da que a boa parte das pessoas estão pregando aí, né? Buscar muito mais equilíbrio, estar sempre presente, ter um negócio, e ele fala muito sobre modelo de negócio, né? Então, ter um modelo de negócio, ele não fala exatamente com essa palavra, mas ele fala com você estruturar um negócio que vá te permitir Perfeito. ter eh, essa dedicação de tempo também à família, à saúde, à fé, e ter também esses ganhos como que você deveria ter, tanto que ele usa a palavra alavanca, né? Uhum. E aí uma das alavancas que ele fala é que eu citei logo no início, que é a tecnologia e a mídia. Uhum. Então não vão dizer, não vou ler esse livro aí que eles estão indicando que é um livro. Não, gente, não é um livro de esquerda que vai fazer você vender todo o seu negócio Hashtag e comprar namastê. uma casa na Vou praia, pra não é isso. praia. Mas é o livro que ele busca realmente tu criticar o teu modelo atual, né? E assim, talvez possam até surgir questionamentos. Ah, vocês são gestores, vocês são dono do tempo de vocês e nós colaboradores. Mas ele traz isso para todos nós. Sim. Olhe para o seu tempo com mais preciosidade, né? Tem uma ferramenta poderosa que ele traz no livro que é sobre o seu dom. De fato, não Isso. desperdice a sua vida desalinhada ao seu dom, né? E que é sim. o que ele nos ensina sobre focar em ser especialista em algo. Tem um poder que é superpoder, que é ser você. Você Uhum. precisa descobrir, né? Se descobrir cada vez mais, passear por esses seus dons e começar a lapidar. Independente de fato se você é um gestor ou um colaborador. As coisas da vida têm que começar a fazer sentido, tem que ter significado. E dentro disso, paralelamente também, trilhar um caminho mais saudável, né? Uhum. E, Opa, vai lá, Luiz. Vai lá. não, só para concluir, porque é um livro que aparentemente ele não é de gestão, Aham. né? Não é um Sim, livro como até alguns que a gente tem aqui, como exemplo, como esse do Andy Grove, que é um livro de gestão de alta performance. Que é um livro que vem basicamente falar de processo, de gargalo, etc. Então, o livro que a gente diz, não é um livro de gestão, porque ele está me ensinando a montar um processo, não está me ensinando a Uhum. identificar o gargalo. Só que é um livro que eu acredito que ele traz alguns conceitos, alguns princípios para o principal ativo de qualquer empresa, que é o dono, que são os sócios, que são Isso a mesmo. pessoa que está ali à frente. Porque se o dono ele não tiver uma mentalidade, ele não tiver essa força, nada se constrói na empresa. Então, eu acredito que até antes de eu pensar ali o processo, etc.,
Eu sou consultor de processo, então... E eu fui entendendo também isso ao longo do tempo, porque eu tenho que muito trabalhar primeiro o dono. Então eu fui Claro. entendendo até que para alguns processos que a gente implementava, algumas ferramentas que a gente Time certo, o implementava, momento, né, de eu fazer. precisava trabalhar primeiro o dono. Né? O dono precisava ter a cabeça dele aberta para conceitos, para que depois eu pudesse trabalhar o processo. Então é um livro que aparentemente não é sobre gestão, mas é um livro que com certeza vai mudar a gestão de quem lê ele, porque ele vai trabalhar o dono, ele vai trabalhar o ser humano, ele vai trabalhar... Acho que um líder energizado energiza a equipe. Sem Um dúvida. líder sábio tem uma equipe sábia, sabe? Um líder saudável tem uma empresa saudável. Sim. Eu vou pegar um gancho nisso, né? Completo, que eu te cortei naquela hora. Não, já, eu vou para outro já, que pega melhor ainda um exemplo que você também falou. Eu fiz uma carreira começando ali como colaborador, assumindo gestão, diretoria e virando sócio, enfim, fiz essa trajetória, né, que é a que a gente almeja quando está iniciando a nossa carreira, mas também com muitos aprendizados e coisas que eu não faria hoje, especialmente ali de carga horária de trabalho, etc. Mas, enfim, veio da minha geração também, eu sou uma geração ali 80, 90, né, em que se pregou muito isso, do construir, do suar, do mais transpirar do que expirar. Trabalhar muito. Muito. A gente se sentia orgulhoso de chegar tarde, enfim, dizer, pô, eu trabalhei tudo, né. Bacana, bastante hora, mas tem um outro conceito que é trabalho de forma inteligente, que aí vem o que você falou, já vou conectar alguns pontos aqui, que é você saber jogar a sua zona de gênio. Tem um conceito que são zonas, cada especialidade que a gente tem o que a gente faz muito mal feito, tem o que a gente faz mais ou menos, tem o que a gente faz muito bem, mas tem o que a gente faz de forma excelente. E aí é o conceito de zona de gênio, que a gente identificar onde a gente joga solto. Vamos lá, digamos que você queira ser um jogador de futebol, enfim, e você é muito bom como goleiro. Então, a sua zona de gênio é como goleiro, não como atacante. E a gente tem que identificar, né, Pamela, como você falou, onde a gente joga solto, ali no linguajar, né, popular, e colocar energia nisso. Porque eu lembro de uma lição também de um professor do ensino médio, que ele falava assim para mim, André, tu é muito bom em biologia, em física e história. E olha que eu tinha física ali, que tinha cálculo, né? E tu é bom em redação. Foca no que tu é bom. O resto tu vai aprimorando, mas não bota tua energia. Nessas aqui tu tem que fechar. E aí eu falei, poxa, eu segui esse conselho, fiz redação e a redação me permitiu ganhar bolsas de estudo aí, enfim, na universidade, até particulares gratuitas, porque eu quase fechei a redação. Era na época 900 pontos, eu fiz 892. Porque eu coloquei muita energia no que era bom. Aí eu peguei o conceito que falaste também, Luiz, alavanca. Eu sabia que a minha alavanca era aquela ali, cara, eu vou trabalhar nela. Né? E a gente tem que reconhecer isso. A gente não vai ser bom em várias coisas da vida, não tem como. O outro ponto, né, que a gente falou também, você citou do exemplo e ali, que a gente move, cara, nós somos pessoas. Né? Uma empresa, ela é uma unidade celular ali, social, melhor dizendo, que são pessoas com as suas vidas pessoais, suas vidas profissionais entrelaçadas ali. Então, quando a gente cria um movimento interno de bem-estar, de qualidade de vida e etc., não tem como não afetar o ambiente. Aí eu vou dar um exemplo do que eu comecei a praticar uns 3, 4 anos atrás com a minha equipe pós-pandemia, quando a gente saiu do período de home office e voltamos para o presencial. Primeira coisa que eu falei para mim, eu falei, cara, eu vou cuidar da saúde, eu vou para academia 6 da manhã. E aí eu fiz um convite para minha equipe, na época eram 5 pessoas, falei, gente, querem ir para academia comigo? Eu busco cada um em casa. Se você mora em tal lugar, eu vou parar lá 6 da manhã, eu vou sair mais cedo, mas eu vou estar 6 da manhã para te treinar comigo. E é engraçado que isso deu muito certo. E a gente ficou ali, pós-pandemia, aquele retorno para o escritório, indo junto para a academia e criando bons hábitos, são os hábitos angulares, que para você acordar cedo e ir para a academia, naturalmente você precisa ter uma boa noite de sono e se preparar antes. E quando você começa a se movimentar, começam outras questões de você também ter consistência e papapá. E a gente criou um hábito de treinar. A minha equipe, todo mundo faz academia. Depois a gente entrou na história de corrida, ou seja, bora correr, bora para uma corrida dessas de rua aí que tem. Que até eu, quando parei mais de correr, por causa de agenda, a minha equipe continuou. E tem gente que faz mais corrida do que eu hoje, né? Então, assim, são pequenos hábitos também angulares, é o conceito do livro Hábitos Atômicos, do James Clear, Sim, que diz, coloque um hábito ali que pode desencadear outros hábitos, né? Então, ler é ler vai te requerer ter um tempo de qualidade, de se concentrar, enfim. Então, tem muitos hábitos que a gente pode desenvolver, né? Então, esses dois conceitos da zona de gênio, para você focar na alavanca, e você ser um bom exemplo de hábitos para o círculo social, mesmo que
seja uma empresa pequena, um departamento pequeno, mas ser humano, ele faz movimentos de bando, de tribo, de manada. E vamos dar bons exemplos, porque é uma coisa que vai acontecer no mundo dos negócios. Se a tua equipe está bem de saúde, se ela está bem fisicamente, vai afetar o mental dela, que afeta o resultado e a produtividade dela. Tu vai ter um ROI maior, um retorno sobre investimento maior, que é aquele investimento de pagar folha e etc. E as pessoas também vão estar melhores. Ou seja, a empresa com propósito que você citou, ela é uma empresa que ela entende também o propósito de melhorar a vida das pessoas. E isso é simples, não é preciso gastar muito dinheiro não. Bora fazer uma caminhada. Qual foi a última vez que nós, como líderes, eu vou provocarmos a gente aqui, né? A gente parou uma sexta-feira, bora galera, fazer uma corrida de 3 km, bora fazer uma caminhada. Você não paga para andar numa praça pública, você não paga para ir no Tinga, você não paga para andar numa orla da cidade. É o seu tempo. E aí você consegue mostrar para sua equipe uma forma de enxergar a vida profissional diferente, incorporando a pessoal. Fica como dica, tá? Eu pequei muito em não olhar isso quando eu já fiz gestão também, e hoje eu tento sempre ter esses momentos de qualidade também com a minha equipe, né? E aí, pelo exemplo, a gente desenvolvendo esse ambiente mais sadio. Tá? Perfeito. Verdade, verdade. E até também já passando para um outro princípio, ele fala que escolha parceiro de negócios com inteligência, energia e, acima de tudo, integridade. E eu pelo menos eu já tive negócio com sócio, eu tive negócio sozinho, né? E uma coisa bem legal de ter sócio é você poder compartilhar a decisão. Então tem aqueles momentos ali importantes que todo negócio tem. Investimento mais alto, uma situação difícil, e você ter alguém ali para compartilhar, para tomar decisão, somente sócios que têm objetivos alinhados, mas que às vezes têm uma forma de pensar diferente, então te ajuda a questionar se aquele caminho no qual tu tá buscando realmente é o melhor ou não, é sempre interessante. E quando ele traz aqui esse conceito, né, parceiros de negócio, que para mim pode também ser sócios, e que acima de tudo tem integridade, para mim é muito relevante. Porque nada adianta você também ter um sócio ou um parceiro de negócio que não vai ser íntegro, que não vai ser ético. Porque aquela pessoa ali, em algum momento, ela vai te passar para trás. Em algum momento ela vai ter uma tomada de decisão, fazer alguma coisa que vai prejudicar a empresa em prol dela. Ela vai colocar ali o dela à frente dos demais. Foi um princípio que é algo básico, mas que é algo também que no início, quando a gente está começando, a gente às vezes muito mais olha um sócio que tenha dinheiro ou algum sócio que seja bom em alguma habilidade, e deixa de olhar se aquele sócio de fato ele vai ter alguns valores, né? Vocês já passaram por alguma situação dessa também? Vou ser bem de prático, passando para a Pamela logo na sequência, que aqui ele tem os princípios: escolha parceiros de negócio com alta inteligência, energia e, acima de tudo, integridade. A inteligência é importante porque a gente tem que ter pessoas que somem em áreas que a gente não domina. Super concordo. Energia é uma questão que eu reflito muito, que no início tudo é bom, mas depois que passam 3 meses, 6 meses, 1 ano, aquela energia ali, cara, se a pessoa não for comprometida, cara, não tem energia nenhuma que se mantenha, né? Sim. E aí eu digo que o principal item aqui desse princípio, né, que é a alta inteligência, energia e, acima de tudo, integridade, ele é o mais elementar e importante de você reconhecer no sócio. Vou dar um exemplo, o qual eu faço mentoria, né, com alguns conselhos, alguns pequenos empresários, médios, que tem questões de sociedade. Eu entro ali para fazer arbitragem, ajudar a fazer planejamento estratégico, etc. E antes de a gente sair para o planejamento estratégico, dizer qual é a nossa missão, visão, metas desse próximo ano ou 3, 5 anos, eu digo, vamos fazer os 3 princípios de cada sócio. E de uma forma individual, então cada um faz ali, e eu peço que faça num papel, dobre e jogue lá no potinho. Depois eu abro e vou lendo. E depois eu coloco isso colocado ali num painel. Cara, é muito revelador esse exercício. Tem princípios ali que eles são muito diferentes. Você enxerga, princípio, vai dar um exemplo aqui, a cooperação, a proatividade. E tem outro sócio que é crescimento acelerado, dinheiro rápido. Vem essas coisas, vem. Porque as palavras, elas trazem camadas por dentro dela, né? E aí é o exercício de integridade. Porque se você não tem alguém que confie de forma suficiente para doar seus sonhos, ideias e tempo, esse negócio vai estar fadado ao insucesso, né? Ele não vai crescer, ele não vai. Porque no momento que vierem as crises, as dificuldades, você até pode compartilhar com a gente, né, sua experiência também empreendendo,
cara, é muito fácil pular do barco. Sim. É muito fácil dizer, Sim. cara, vai sozinho aí, te ferra. É muito fácil se fazer desentendido. Eu já vi muitas situações assim, como ao contrário também muito positivas. Então, se você pretende escolher um sócio para o seu negócio, não pense só em sócio capital. Sócio capital é o banco. Tudo bem, pega um crédito lá, uma linha de capital de giro e ok. Você não vai ter que ter uma relação emocional e sentimental com aquele banco. Não existe, é racional. Você vai pagar o financiamento. Mas se for uma pessoa, pense na integridade e nos valores que ela tem. Porque nas crises, e as crises elas vão acontecer, né, Luiz? Você que faz consultoria com muitas empresas, 70 empresas, né? Você já atendeu, sabe que muitas devem te chamar quando estão em crise, né? Acho E que a você maioria, também. Me contrata consultoria. Não, tô bem, Luiz, tô crescendo. Vem aqui me ajudar. Tá, crise, Nunca, a crise é nunca. importante, né? Nunca é. E a Pamela também. É verdade. Mas algo que você falou, Luiz, e também, Pamela, aqui, né, nos bastidores, é que empreender é uma jornada muito solitária. Sim. Ela é. Agora, imagina que ela se torna quando você pensava que poderia contar com alguém e aquela pessoa vira as costas para ti, o teu sócio. Então, tenha muita certeza dos princípios daquela pessoa para ela ter uma base de integridade com você. E lá na frente, quando as coisas tiverem um tumulto, uma turbulência, uma certa crise que vai acontecer, o mercado é assim, você pelo menos tem alguém que, cara, dê a mão e esteja com você. E se for até para fechar a empresa, fece junto, entendeu? Eu digo isso porque é muito ruim se sentir solitário, mas ainda mais abandonado. Do pior do que solitário, se sentir abandonado. Né? Mas e a visão de vocês sobre esse princípio e essa questão também de lidar com integridade? O que vocês acham? Quer falar? Não, pode perguntar. O Naval traz um viés nesse sentido no livro sobre o equilíbrio do dar e receber, né? Que você também não pode só doar ou só receber, porque as melhores relações e as melhores negociações é o ganha-ganha. Sim, Só que você só constrói o ganha-ganha na lealdade, sim. sabe? Então, assim, eu acho que, para mim, a principal premissa de uma parceria é a lealdade. E a gente descobre isso através da dor. A gente descobre isso através de quando o barco está afundando e a galera não quer pegar o baldinho e tirar a água de dentro. Sim. A galera faz a turbulência ainda do barco balançar mais para você cair. Diz assim, não fui eu que fiz o furo, você vira aí, né? Deixa eu ficar com a minha madeira aqui. Tipo o Titanic, né? Exatamente. Pobre do Jack, né? E da galera que ficou ali na ópera, que aquela melhor cena do filme lá, no final, né? Os músicos ali tocando até o final, a gente vai tocar o nosso último concerto, por até o navio afundar, né? É isso, então, acho que você conseguir identificar a lealdade, para mim você já percorreu 70% do caminho para essas decisões importantes, como uma sociedade, colaboradores. Tem algo que para mim está muito forte, depois de ter enfrentado um período desafiador na Daqini, ter aprendido gerenciamento de crise, ter compreendido os reais valores que se precisa ter na gestão, como cultura organizacional, e a base da cultura organizacional é lealdade, e depois a construção desses processos, e olhar também para esses gaps que a gente tem, que às vezes a gente como gestor não quer olhar, mas dentro da minha casa eu não convido qualquer pessoa. Você não convida um político corrupto, você não convida uma pessoa antiética, porque que dentro da minha empresa eu não sou tão rigoroso quanto. Boa. Entendeu? Tenho que ser tão rigoroso tanto para colocar dentro da minha casa, empresa, quem também compactua com os mesmos valores que eu. E às vezes o gestor, na ânsia de ter que contratar, de apagar o incêndio, acaba pegando a indicação, entrevistando, tá certo, vem para o time. Só que eu acho que a contratação ela tem que ser demorada. Tem que realmente passar por todos esses filtros que fazem sentido, assim como uma sociedade. Eu nasci da crença, né, uma crença paterna que só meia é dividida, né, a meia do tênis, né, que sociedade não é uma coisa salutar, não é algo que dá certo. Eu cresci com essa crença, tive uma experiência de sociedade que, de fato, houve um desalinhamento de valores, né, enfim, houve um desalinhamento de valores pelo meu transbordamento, pelo que a Daqini representava para mim. Então, realmente era tudo, em todos os sentidos. É um projeto de vida, né? Total, um investimento meu total, dedicação total. Não tinha, queimei o barco. Cheguei, queimei o barco, não tem ré.
ou dá certo ou dá certo. Legal. Né? Então, desalinhou um pouco nisso por alguns Uhum. interesses mais pessoais e para mim foi bem desafiador lidar com isso. Mas hoje eu já ressignifiquei a sociedade, né? Na verdade, ainda não me sinto pronta, tenho que ser sincera com vocês, mas consigo conversar sobre, já recebi propostas de investidores Legal. sobre a Daqui, Bacana. mas também não me senti pronta, né? Eu acho que é algo que é um trabalho interno, é uma construção interna para que você entenda o quanto tudo isso potencializa muito depois que entram outras mentes pensantes, com outras formas. Acho que até os próprios investidores, claro, num contrato muito amarrado, se for só o investidor de capital que não participa da tomada de decisão, ok, mas se é um investidor que participa da tomada de decisão, alinhamento. Alinhamento de valores, de princípios e tudo. Então, eu venho um pouquinho dessa crença, venho desconstruindo, porque eu acho que um bom sócio, um bom parceiro realmente torna o caminho um pouco mais acolhedor, essa Sim. troca, menos solitário, né? Mas se não tiver realmente os nossos valores, não tem como. E às vezes a gente peca pela ingenuidade, pela primeira impressão, por aquele papo maravilhoso, naquela primeira conversa. E aí você entra no estado de ilusão, você projeta que aquilo vai ser muito incrível, maravilhoso, porque aquela pessoa te demonstrou isso, mas tu só conhece realmente a pessoa quando o barco tá... No início é tudo assim, é tipo o início de um relacionamento também, né? A gente tá apaixonado, os hormônios a favor, é tudo novo, né? E ali a gente vai construindo depois o amor, né? Existe, eu não vou derivar aqui, mas o conceito de amor, temos o amor fati, o amor eros, o amor ágape, né? São formas de amar. E eu sempre pensei muito qual é a maneira que eu quero amar. O amor eros é aquele amor mais carnal, é a paixão. O amor fati é o amor mais fraternal, mais ali de pai para filho, por exemplo. E o ágape é o amor mais universal, muito exemplo da de Jesus, né? E por que eu tô falando disso? Na forma que a gente também se relaciona com sócios, a gente tem que pensar que a relação ela vai ser universal e perpétua. Então, a empresa ela não vai ser só 30 dias, 60. Ela vai provavelmente ser 365 dias vezes anos e anos e anos e anos. A gente cria uma empresa para perpetuidade, para Perfeito. continuar, né? Longevidade, Então, é verdade. como a gente quer ter alguém do nosso lado? Pedir a opinião aqui do Luiz, que, putz, conhece inúmeras empresas, né? Nesse filtro, nessa escolha. Porque, novamente, a gente sabe, no início tudo é maravilhoso. Seja no namorado ali, enfim, seja um sócio novo. Mas ficar em algo por muito e muito tempo, ou melhor, não é querer ficar algo por muito tempo, mas pensar que aquele algo é projeto de vida, é muito difícil, né? E aí, Luiz, na tua experiência lidando com diversos empresários e também, né, sendo empresário que já fundou empresa, né, já fechou negócio, também já teve sociedade, se tu pudesse refletir sobre a escolha de bons parceiros, quais ações a gente poderia ter para não acertar, não é que a gente vai acertar 100%, Sim. né? Mas pelo menos tentar acertar o melhor possível. O que eu acredito, tá? Eu acho que primeiro, né, que a gente já até falou anteriormente, né, acho que é alinhamento de valores. Então, se eu sou alguém que acredito que jamais vou, como tá falando, né, eu não vou receber uma comissão para indicar um produto. Essa pessoa que eu tô fazendo sociedade, ela também acredita nisso? Ou é alguém que receberia? Porque senão em algum momento a gente vai ter um conflito. Então, acho que esse alinhamento de valores, do que eu acredito que é certo, do que eu acredito que é errado, tem que estar muito feito ali junto com a pessoa. E isso vem da convivência. Porque uma coisa é que a pessoa fala, uma outra coisa que ela faz. E no início é muito o que ela fala. Depois, com a convivência, que tu vai entendendo o que ela faz. Então, eu não me vejo sendo sócio de alguém que eu conheci há um mês. Eu me vejo sendo Boa. sócio de alguém que eu já Perfeito. conhecia há 1, 2, 3 anos. Que eu acho que é primeiro o conhecimento, depois o namoro, até chegar, de fato, no casamento. Eu acho que tem que ter essa estrada primeiro. O segundo ponto, eu jamais seria alguém para uma sociedade que tenha habilidades técnicas próximas da minha. Porque eu acho que não faz sentido. Eu acho que você tem que trazer alguém para a sociedade que tenha habilidades técnicas Perfeito. complementares à sua. Então, eu sou muito bom em venda, vou trazer alguém que é muito bom em retaguarda, em administrativo financeiro. Se eu sou muito bom já, por exemplo, em marketing, vou trazer alguém para ser meu complemento aqui, já para trabalhar a operação. Perfeito. Então, acho que esse complemento de habilidade tem que ter. Porque se for só se eu trouxer alguém muito parecido, alguém que pense na mesma cabeça, provavelmente a empresa ela vai estagnar. Porque o barco ele vai remar só para um lado.
Uhum. Então, acho que esse complemento. E eu acho que o terceiro é colocar tudo no papel. Então, um O erro que eu já acordado não tive sai é caro. o acordado não sai caro. E o papel que eu falo é contrato. Então, contrato de sócio. Perfeito. Então, vou iniciar aqui uma sociedade, beleza. Quanto é o percentual de cada um? Qua- Esse sócio aqui, ele vai estar entrando só com dinheiro, vai ser um sócio investidor, vai ser um sócio operador. Qual vão ser as atividades dele, qual vai ser as minhas? Né? Se esse sócio desejar sair, como que vai ser a compra da parte dele? Se vier acontecer algum problema de saúde e até uma morte, como que vai ser a compra dele? A família vai poder entrar no negócio ou não? Eu vou comprar a parte dele, vou comprar como? Então, acho que toda essa parte jurídica, que no início a gente tende a ignorar, porque a gente vai pela paixão, né? É igual casamento, a gente entra no casamento acreditando que vai dar certo. Mas infelizmente não Uhum. dá, né? Uhum. As coisas acontecem, não estão no nosso controle. Então acho que a gente já tem que, aqui no início, pensar no pior. E se normalmente no início o sócio já começa a dizer, não, a gente vê isso depois, não sei o quê. Cara, não vai. No início já desenha tudo, já Uhum. conversa É tudo. governança, né? É governança. Uhum. E eu acho que por fim, transparência. Né? Toda vez que eu tive sociedade, eu sempre busquei ser muito transparente. Então, desde o acesso ao banco, que Certo, todo perfeito. mundo tinha ali acesso, a tomada de decisão, ao dia a dia. Aí, de repente, cara, tomei uma decisão desse jeito, tô aqui compartilhando contigo, tu é certo, tá errado. Então, Perfeito. acho que a transparência, ela é muito importante, ela vai gerar a confiança, ela vai gerar o relacionamento. Luiz, tem um ditado famoso aí, antigo, né? Que as palavras o vento leva, né? É, As palavras escritas, registradas no papel, não. E eu, só falando de negócios também, né? Aproveitando que você falou de governança, enfim, eu sempre trabalhei em empresas muito grandes, que eram muito processualizadas, ou em consultoria que necessitava de processo, e assim, para a gente, enfim, ter eficiência na nossa operação. E também nas empresas atuais, especialmente na última agora, a gente sempre foi muito fiel à governança. A gente se auditou, né, todo ano, mesmo a sociedade limitada não SA sem precisar auditar, a gente auditava, a gente tinha contrato, o contrato social normal, mas também o acordo de acionistas, com todos os detalhes ali que tudo que você falou acontece. Né? Acontece de um sócio estar em um outro momento de vida querer sair do negócio, acontece uma questão de saúde, e até às vezes de morte. Acontece uma questão familiar dele que afeta ele na PF ali como sócio. Então ele acaba tendo uma separação e que vai ter, ele é sócio de uma empresa. Então, se dependendo do arranjo matrimonial dele, etc. E lá na gringa, né, eu digo mais no exterior, já vi muito lá que isso é tranquilo fazer. Você faz uma cidade, você já faz papel, não tem essa certa vergonha ou Sim, timidez ou sim. desconforto, mas porque eles têm um outro nível de maturidade de fazer Sim, negócios. sim. E aqui, como a gente é muito da cultura do calor humano, o da brasileiro não amizade, gosta não de gosta, desagradar, né? Não gosta da não dá palavra difícil. disso, É. não. O Brasil não tem isso, né? Eu trabalhei com um belga em uma startup e que ele tinha uma resposta muito clara para a maioria das coisas que a gente pedia para ele. Não. E as primeiras que eu revi, não, eu fico, cara, esse cara é muito rude, ele é muito difícil. Pelo contrário, ele sabia gerenciar o tempo dele. E ele é uma pessoa maravilhosa, né? Meu amigo na vida pessoal e etc. E ele vinha da cultura, né, mais pragmática, dizer não, 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 pronto, porque ele tinha que focar, né? E também a parte chata de escrever num papel ali, ó, sua cota é, sua responsabilidade é, se você não cumprir, você vai ser desligado, você vai ser retirado da sociedade. É chato de ler, e doloroso ali. A gente, com a cultura mais latina, a gente não gosta, sei disso, mas é preciso. Porque numa crise, as palavras bonitas do início, o primeiro café, o primeiro jantar como sócios, é tudo maravilhoso. É. As fotos que vão para o Instagram também. Mas depois é o que está no papel, né? E o papel, ele é um registro oficial, jurídico, que recomendo, né? Que qualquer empresário, enfim, tenha esse recurso. Mesmo que seja desconfortável, eu lhe garanto, meu amigo, minha amiga, que você, em uma certa crise, você vai agradecer por ter registrado e documentado questões de governança. Perfeito. Gente, partindo para o nosso parte final, Uhum. queria fazer uma pergunta até que tá fora aqui do nosso script. Mas assim, quando eu conversei com vocês dois, todos a gente falou muito bem do livro, né? Todo mundo gostou muito e citou também algumas mudanças que tiveram na vida por conta do livro. Então, como mensagem final, eu queria que vocês falassem o que que mudou na vida de vocês ou o que que mudou no negócio de vocês. E aí, um ou dois pontos principais
depois de ter lido o livro? Deixa a nossa dama responder as damas. A primeira mudança foi olhar para minha saúde física. Legal. Fui colocá-la como prioridade, minha saúde física, atividades físicas, e criar um ritual de manhã de acordar, meditar, ler, depois fazer minha atividade física. Ele foi assim, um grande incentivador dessa minha nova fase. Então, na vida pessoal, reverberou muito nesse sentido da saúde física e espiritual. E na empresa, o ecossistema de negócios. Realmente produzir riquezas em que você não precisa estar diretamente dedicando a sua hora ali. Então, isso também foi uma super virada de chave que eu tive, de olhar para o negócio e você ver que existem várias formas que ele pode se retroalimentar, que podem ter entradas paralelas e que vai gerar mais riqueza. Então, transformar a Daqini num ecossistema de negócios foi também uma força muito grande que eu tive através do livro. Legal. Cara, eu fico feliz quando alguém fala ecossistema de negócios, né? A gente, Luiz, já estudou em umas escolas de negócio que vendem isso muito, né? Pense o seu negócio como um ecossistema de soluções, em que você pode ter serviços e produtos e ir criando um flywheel, que é o conceito ali, né? De atender sempre o seu cliente melhor, né? Pensa no supermercado. O supermercado, ele tem diversos setores e ruas ali, né? É assim, o cliente vai para comprar o pão, ele, cara, sai com um vinho, ele compra alguma coisa de higiene, agora o supermercado tem home center, né? E essa lógica não é apenas do varejo, né? Do supermercado é para qualquer negócio, né? A própria empresa de consultoria, ela pode oferecer um software também para o cliente e tudo, né? E aí, pegando esse gancho também na Pamela, eu penso muito em ecossistema, né? Mas eu vou falar um pouco diferente, não de negócio, vou falar de ecossistema de vida, de projeto de vida. A gente entender que a nossa vida, ela tem várias dimensões, e o livro fala muito bem disso, de que a gente tem a dimensão da vida pessoal, da intelectual, da física, da espiritual, da social e diversos. Então a gente não vive uma única vida que é só trabalhar ou ganhar um salário, seu prolabore, seus dividendos no final do mês. Tem muitos outros ganhos que eles vão valer muito a pena na nossa vida e que eles não são monetários, eles são ganhos por vezes de tempo. Um ganho simples que eu gosto muito de ter hoje é poder fazer o meu café com calma. Aquecer a água, que vai levar uns 2, 3 minutos. Se eu for na correria tradicional, não dá tempo. Mas eu aqueço a água, escolho o grão, preparo o grão, faço o ritual e eu sinto o aroma. Eu ativo o meu olfato. São 5, 10, 15 minutos. Opa, caiu o livro aqui. Faz ao vivo é assim. Até eu me assustei, ó. O livro. Pode colocar na mesa, mais não tem livro problema. Educação. Isso aqui também é muito Você quer louco. aparecer no próximo, né? Ele quer isso. Tá bom, vamos Tá escolhido, foi um sinal. O Próxima temporada. a gente vai fazer a resenha desse livro aqui. Já fica o convite. Mas, enfim, daqui um exemplo. O livro também. Como a gente não tem mais tempo hoje para fazer um café, sentar numa poltrona, enfim, no sofá de casa e ler um livro, né? Então tudo isso, gente, não necessariamente via questão monetária, dinheiro, são opções da vida que a gente tem que ter. E a vida, ela é um trade-off. Ela é um trade-off, a gente sabe. Pra gente estar aqui hoje gravando um podcast, a gente abriu mão de outra coisa, né? Mas que trade-offs a gente está tendo na nossa vida que vão acrescentar e conectar com algo que eu citei aqui na nossa conversa, que lá quando a gente estiver velhinho, olhando para trás, já com os netos, bisnetos, enfim, dizer, caramba, eu aproveitei e valeu muito a minha vida. Porque com certeza você não vai olhar para quanto você tem na conta bancária, tá? Você vai olhar para o que você viveu de experiência. A experiência com a família, a experiência interna, né, de autoconhecimento, como você citou bastante, e a experiência de deixar o seu legado nas outras pessoas. Eu escutei uma frase de um mentor meu, que ele dizia, o melhor legado é o DNA social que você deixa em outra pessoa. Quando você tem uma conversa de orientação, quando você educa seu filho, quando você fortalece uma cultura de uma empresa, que aqueles colaboradores saem ali motivados, aprendendo algo novo e etc. Então, o melhor patrimônio não é o material. Eu sei que é importante, mas eu quero dizer, o melhor patrimônio é o legado que você vai deixar em outras pessoas, que com certeza o seu nome, o banco vai esquecer, mas alguém vai dizer na terceira, quarta geração, eu aprendi isso com aquela pessoa, ou mesmo sem dizer seu nome, aquele comportamento muito bom.
né? Então, assim, essas dimensões que a gente tem que pensar bastante, não viver de uma forma fechada, né? E o livro do Naval, ele traz essas reflexões de um cara multibilionário que dinheiro para ele, enfim, se ele quisesse, ele estaria fazendo mais, né? Poderia viver ganhando mais dinheiro, mas ele olha a vida de uma forma simples. E no final é aquilo, todo mundo quer ter uma casa na praia para ver o pôr do sol, para estar com uma pessoa que ama do seu lado, e isso é simples. No final da vida é isso que a gente vai querer. Bacana. E complementando, né, também respondendo. Opa! Outro Os livro. livros estão caindo bastante hoje, né? Não, a gente volta o outro aqui que Pra quem é. tá Tá só rolando uma rede esse de tá- ciúme, eu tô achando. Eu acho que tá tão energético aqui que, cara, os livros querem. Acho que eles estão com Luiz, ciúme. prepara a segunda temporada que isso é sinal que já deu certo. Né? Verdade, verdade. Só complementando, acho que vocês falaram muito bem, né? Os princípios que vocês comentaram também foram os que me impactaram, né? Acho que a principal mudança que eu tive, acho que foi na minha vida pessoal, foi diminuir esse sentimento de culpa que muitas vezes a gente tem de quando tá no momento de lazer, dizer, pô, podia estar trabalhando, podia estar fazendo mais aquilo outro, e começar a entender, cara, isso aqui também faz parte. Não adianta a gente correr só no trabalho, correr só na construção da riqueza e deixar de usufruir a vida, né? Até porque eu sempre penso muito que se a gente nascesse com uma data de validade, ou seja, nascesse tatuado bem aqui, quando que a gente vai morrer, a gente aproveitaria muito mais a vida. O grande problema da morte é que a gente não sabe quando ela vai acontecer. A gente pode dizer que ela aconteça daqui a um mês, 6 meses, pode ser que daqui ela aconteça 10 anos, 20 anos, 30 anos. Como a gente não sabe, a gente vai vivendo como se a gente sempre tivesse mais tempo. Mas na verdade a gente não sabe, né? Então se a gente soubesse, provavelmente a gente viveria mais. Se tivesse uma tatuagem dizendo que vai morrer daqui a 10 anos, provavelmente a gente viveria muito mais os próximos 10 anos. Então, eu acho que foi essa reflexão que ficou muito, cara, eu não posso viver só para trabalhar, pensando que em algum momento eu vou ter tempo para curtir. Eu tenho que curtir o agora, né? E não, obviamente, não só curtir, não é ser Sim, mas né? o apreciar, É o o curtir é o apreciar. apreciar, né? Isso. Menos culpa e mais merecimento, né? Boa. A gente se sentir merecedor. Perfeito. Então, essa mudança, acredito que foi a principal mudança que eu tive. E a segunda é que ele reforçou também muitos caminhos que eu tinha na Singular. Então, essa questão do ecossistema, né? E para quem não entendeu quando a gente fala esse conceito de ecossistema, a gente pensa basicamente o quê? Eu tenho meu negócio principal, que é o negócio aqui que já tem clientes, já gera receita, já é um negócio estruturado, já é uma ideia validada. E eu começo a olhar para dizer como que eu posso vender para esse cliente mais produtos, né? Ou como que eu posso, de repente, um cliente que eu não consigo atingir, criar um produto para que eu consiga atingir ele. Aí eu começo a criar negócios conectados a esse meu negócio principal, e aí eu vou aumentando cada vez mais a minha receita, e esse negócio se retroalimenta. Vou pegar um exemplo de algo que eu ainda não vi no Brasil, não sei nem se existe, mas por exemplo, vamos supor que eu tivesse uma loja de ar-condicionado. E aí, na hora que o cliente fosse comprar um ar-condicionado, eu dissesse para ele, olha, você não quer comprar uma garantia estendida? Ou seja, você vai pagar aqui 5% do valor do ar-condicionado por ano, e qualquer problema que der, eu vou lá e conserto o ar-condicionado. Ou então uma assinatura de limpeza. Porque o grande problema que eu vejo do ar-condicionado é que a gente esquece de limpar ele, né? Só vai limpar quando começa a dar aquela... Começa a espirrar, o ar-condicionado tá sujo, tem que limpar. Cara, por que a gente não venderia uma assinatura? Pagaria, sei lá, R$ 30 por mês por aparelho, e alguém a cada 6 meses ligaria pra minha casa e dizer, olha, tá lembrado de ter que limpar teu ar-condicionado? Bora te andar. De repente, uma loja que vende ar-condicionado poderia vender esse serviço. Ela pegaria aquele cliente ali que comprou uma única vez e ficaria comprando dela por antes 5, 10 anos. Até aquele ar-condicionado ali realmente parar de funcionar. E por que a gente foca em vender só o produto? Que a taxa de imposto é mais alta. A gente Quando foca eu muito no poderia vender curto o prazo, né? serviço e pegar aquele cliente por muito... E aquele cliente, quando ele pensa novamente em comprar ar-condicionado, ele vai comprar com quem? Vou comprar naquela loja que vendeu a assinatura da limpeza, etc. Então, pensar ecossistema, que é algo que eu já fazia antes na Singular, quando eu li o livro, ele me fez validar, eu tô indo pelo caminho certo. Realmente faz sentido em trabalhar não menos, mas trabalhar de forma mais inteligente e dar mais tração nesses caminhos. Então foi o que, na parte do negócio, acho que ele não trouxe tanta coisa nova, mas ele validou e me fez olhar com muito mais atenção para os projetos que estavam andando um pouco mais devagar. Gente, acho que o episódio foi muito bom, muito legal. Acho que escutando vocês também, fui lembrando de muitos conceitos e reforçando muitos princípios que ele trouxe no livro. E pra gente concluir, queria que você deixasse as mídias sociais de vocês. Então, começando pela Pamela,
Se você quiser também falar mais da Casa da Kine, fique à vontade, tá? Deixar também seu Instagram da loja. Tá. O Instagram da Dakini é @CasaDakiniBR, porque é Brasil, depois Estados Unidos. Tá certo. Mas tá certo. Casa Dakini BR, tá? Então lá tem todo um portfólio lindo dos nossos trabalhos entregues, mais centenas de trabalhos, há mais de 4 anos desenvolvendo o Belo em Belém. E o meu é @Pamela com 2 M's, Dakini. Ali também eu trago muita dica sobre gestão, autoconhecimento, espiritualidade, design, arquitetura. E vou estar à disposição para o que vocês precisarem. Quem quiser comprar, só mandar mensagem. Na hora. Atendimento rápido. Legal. Bom, Luiz, obrigado por mais uma vez estar aqui com você. Sempre é fantástico que a gente conversa, aprende essa troca. Bom, quem quiser me acompanhar nas redes sociais, eu tenho um perfil no LinkedIn e também no Instagram. No LinkedIn é Andrew Breno Brito, tá? Você encontra ali a minha jornada mais de mentoria e de carreira corporativa. Então tem bastante conteúdo lá que você pode absorver, ferramentas de gestão e também artigos, etc. E no meu Instagram eu já faço mais reflexões ali, especialmente voltado para a forma que a gente lida com o dinheiro, as nossas finanças, né, na PF. Você me encontra com @eu.andreubrito. Com certeza vai ser um prazer se você mandar uma mensagem, a gente trocar e até marcar um café. Show. Gente, para finalizar, meu Instagram pessoal, eu.luizmelo, tá? Instagram da Singular Consultorias, singular.consultoria. A gente está no momento de mudança também da nossa marca, então vocês podem, por enquanto, entrar nesse Instagram. E do nosso podcast, é o @Gestão na Prática Podcast no Instagram, no YouTube, Podcast Gestão na Prática, e no Spotify, Podcast Gestão na Prática. Mais uma vez, muito obrigado, e em breve teremos outros episódios também. Obrigada pelo convite, gente. Foi maravilhoso, de verdade. Foi muito Valeu. bom. Obrigado, Pamela. Obrigado, Andrew. Valeu, Luiz. Até a próxima.